Mas é uma maldade que estão fazendo com o Bolsonaro. Qual maldade? Maldade. Ele tá preso agora. Sim. Ele tá passando mal. Sim. Ele tá com um problema de soluço. Sim. Não só ele, né? Uma doença. Ele tá preso. Há crimes no Bolsonaro pra ser preso, deputado? Não, eu acho o seguinte. Você sabe o que Bolsonaro fez? Bolsonaro usou fechar a boca, falar o que o coração queria, ok? Bolsonaro queria golpe? Sim ou não? Queria, irmão. Ele queria virar a mesa. Claro que queria. E ele podia querer, desde que ele não abrisse a boca. Mas depende muito da percepção de golpe, eu tô né? defendendo. Eu tô defendendo. Pra mim não houve golpe. Pra mim não houve golpe. O que eu tô dizendo aqui pra você é que a falha dele ter permitido a boca dele falar o que o coração dele desejava. Foi ele ter permitido aquilo. Aí criou-se uma novela. Criou-se um enredo. O sistema montou um enredo contra Bolsonaro. Montou uma narrativa contra Bolsonaro, certo? Que hoje está pagando um preço que eu acho que não deveria pagar. Ainda mais pela questão de saúde dele. Que aliás, eu não sei se alguém do famoso sistema vai estar me ouvindo agora, nesse podcast, ou através de um corte. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Um dia, o Deus que entregou a nação de Israel para juízo de uma outra nação, ele chega para esta outra nação e ele diz assim: eu vou quebrar vocês como se quebra vara. Sabe por quê? Porque eu entreguei os meus filhos a vocês para serem corrigidos, mas vocês pesaram a mão mais do que devia ter pesado. Presta atenção. Se o sistema exagerar e não se der conta de que já basta o que fizeram com Bolsonaro, e esse cara morrer na cadeia, na prisão, aí nós vamos ter uma revolução no Brasil. Não de guerra, mas na urna. E aí, Flávio é presidente da República. Hoje eu te garanto que não é, mas Flávio será presidente da República. Qualquer um que venha no nome desse cara vai ser presidente da República. Então, é muito mais preferível que o sistema se dê por satisfeito de toda a maldade que já fez e diga: vamos liberar esse cara, que pelo menos ele cuida melhor aí dessa saúde dele. É o que eu penso. Ô, deputado, mas Pode falar. o senhor está falando dos excessos, mas o STF, ele não deveria estar julgando nem o Bolsonaro e nem essas pessoas, porque esse caso deveria ter vindo para a primeira instância. Claro. Deveria ter todo o Já devido começa o processo erro daí. legal. Deveria depois ir para a segunda instância, até chegar no STF. O grande problema é que quando eles colocaram o Moraes lá, e eu sou antipático a esse cidadão, eu acho um cara arrogante, um cara que, ao entrar lá, ele deu voz ao STF, e o STF ficou nos bastidores. Ou seja, bota ele na frente e a gente vai dando suporte a ele, validando. Não, o que ele está fazendo com a lei, o que ele está fazendo com o nosso país, é uma baita de uma sacanagem. Até porque, você veja bem, tem pessoas, esse povo que está lá na Argentina, que agora parece que o Milei, a justiça lá da Argentina vai extraditar para o Brasil. Gente, a menina lá, Débora do Batom, ontem a esquerda saiu aí pela rua e pichou uma sei lá, eu não sei o que é aquilo. Foi uma estátua. Uma estátua pública, né? A base de uma estátua. Isso, aí o cara foi lá e fez um questionamento. E daí, vai pegar 14 anos de cadeia? Nem se fala a respeito disso. Então, hoje, tudo que a direita fala, claro, tudo que a direita fala, o que a gente fala, gera processo. Eu tô sofrendo 16 processos. Por quê? Eu falo contra homofobia, eu falo contra ideologia de gênero. Sim. Então, tudo que você fala hoje, a direita fala, nós somos oprimidos. Eu não acredito que nós estamos mais vivendo em um país democrático. O senhor está sentado na frente. O único deputado federal do Brasil cessado no CPF pelo ministro Alexandre de Moraes. O cidadão Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, processou o cidadão deputado Ottoni de Paula, civil e criminalmente. Civil, eu já tive que pagar a fortuna de indenização que eu não vou ganhar do ministro Alexandre de Moraes. E qual foi a causa do processo? Porque eu abri uma live, depois que a Polícia Federal teve na minha casa e todos os meus sigilos foram quebrados. Mas qual foi a justificativa de quebrar seus sigilos? Calma que eu vou chegar. Aí, teve um outro processo. Ele mandou prender o Oswaldo Eustáquio. Sim. Isso eu lembro. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando ele manda soltar depois de 15 dias, 30 dias, porque foi 15 mais 15, 30 dias, ele proibiu o Oswaldo Eustáquio de trabalhar. Eu fiquei revoltado com aquilo, embora não conhecendo, mas eu sou um homem movido pela justiça. Eu abro uma live,
e digo, e falo alguns impropérios, ok? Que eu me arrependi. Por quê? Porque foi no calor daquela emoção e eu usei algumas linguagens que eu não usaria porque eu sou um pastor. Mas usei, errei e reconheci isso. Não por covardia, mas por consciência. Aí o ministro me processou. Aliás, o que ele fez comigo foi certo, tá? Porque ele não usou a caneta dele. Não. Ele me processou. Beleza. Em primeira instância? É, isso é primeira instância, certinho. O que ele tinha que fazer com todo mundo. Fez comigo. Muito bem. Hoje o processo está na segunda turma, certo? E eu corro o risco de perder o meu mandato e ainda ser punido com uma prisão. Eu. O senhor já viu alguém do bolsonarismo, deputado, influência, dizer que o Ottoni pode ser preso ou perder o seu mandato? Não. O senhor só vê o bolsonarismo chamando de traidor. Por quê, pastor? Simples. Porque eu penso. E pro bolsonarismo você não pode pensar, a não ser que você repita o que eles dizem. E eu sempre fui um aliado de Bolsonaro, que pensei, que critiquei, que falei. Por isso é que ninguém vai poder mostrar um cargo que esse negão teve no governo Bolsonaro. Você sabe por quê? Porque na política ou você tem o verbo ou tem a verba. Eu abri mão da verba do governo Bolsonaro para ter direito ao verbo. E aí eu fui chamado de traidor. Tá certo? Agora, por que ninguém diz, não, mas o Ottoni, ele também foi perseguido, o Ottoni tá sendo processado? Por quê? Porque eu não faço parte da bolha, negão. Ô, Preto, eu não faço parte da bolha. O negão aqui tá de fora. Mas não pode ocorrer do senhor ter feito parte da bolha bolsonarista e devido a esses processos, perseguição do Alexandre de Moraes, o senhor voltou atrás para que... Não voltei atrás agora não. Não, isso não voltei atrás agora não. Ora, é que num acordo de não persecução penal, certo? Eu admiti os meus exageros. Agora, mano, agora. Isso tem tem 4 meses atrás, 6 meses atrás. E antes? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, e é duro falar isso aqui pra mim. A esquerda não deixa ninguém pra trás, irmão. O bolsonarismo deixa. Isso é forte. Tá? Ó, não deixa ninguém pra trás. Quando a Polícia Federal teve na minha casa, Bolsonaro, que eu respeito, deu uma entrevista pra uma rádio lá em Porto Alegre. E eu ouvi a entrevista. A Polícia Federal tinha ido um dia antes na minha casa. Aí a repórter perguntou, porque eu tinha sido vice-líder do governo dele. Aí a repórter se perguntou, e sobre o deputado Ottoni de Paula, que teve a Polícia Federal, o que o senhor tem a dizer? Qual é a sua relação com ele? A resposta de Bolsonaro foi... esse deputado, né, eu não tenho relação assim com ele e eu não sei qual é o processo, né, e aí cada um responde por si. Foi o que ele respondeu de mim. Se eu fosse um aliado de Lula, você tem alguma dúvida de que ele ia dizer... O Ottoni continua comigo até o devido processo legal. Se ele for condenado, tudo bem. Enquanto não for condenado, ele tá comigo. Alguém tem dúvida de que o bandido, o ladrão, o 4 dedos, o 9 dedos, né? Ele é mais fiel ao seu que o bolsonarismo? Desculpa, amigo, pode me dar pancada que eu já tô apanhando mesmo. Pode me bater à vontade que não tem problema. O negão aqui tem costa grossa. Até pelos meus ancestrais, pelos nossos ancestrais. Então, chibata, a gente não corre dela, tá certo? Meu irmão, por favor, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz.